Efésios capítulo de número 6. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda, não pode ser parte da armadura, tem que ser toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. E aí, em seguida, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmãos, nossa luta não é contra pessoas. Não temos que lutar contra outros irmãos. Não. Precisamos esquecer essa ideia de que a gente está num ringue e que temos que lutar contra o irmão, contra a irmã. O que o apóstolo está dizendo é que nossa luta está no campo, está literalmente no campo do no campo espiritual. Esse campo espiritual, esse ambiente espiritual é rico demais, né? Porque nele está Deus, nele a gente luta, nele a gente se reveste, nele está o diabo, nele está o pecado. E esse sujeito chamado diabo, irmão, Satanás, como inimigo, como nós já falamos aqui nas primeiras mensagens, falamos sobre vários nomes do diabo, são a mesma, são nomes que você se refere à mesma pessoa. Esse sujeito só tem um objetivo único: destruir a criação de Deus. O diabo quer destruir a criação de Deus. Ele é inimigo da igreja. Ele é inimigo de Deus e de tudo aquilo que se chama Deus, ou de tudo aquilo que pertence a Deus. Por isso que aqui o texto diz que ele é astuto. Astutas ciladas do diabo. Quer dizer que ele, de forma sutil, de forma sagaz, astuta, ele cria mecanismos e formas e laços. Falamos aqui das atitudes que ele coloca, que ele cria. Falamos aqui dos dardos inflamáveis. Ele vai colocando no nosso caminho, dia a dia, formas ou maneiras da gente cair. O alvo do diabo é o alvo do diabo é fazer o crente cair. É derrubar. E por que ele faz isso, né? Porque ele se coloca na esteira contra Deus, ele vai de encontro. Ele não vai ao encontro de Deus, ele vai de encontro. Toda vez que alguém vai de encontro a outra pessoa, ele vai no sentido de confrontar, bater de frente. Quando ele vai ao encontro, ele vai no sentido de ajuntar. Eu vou ao encontro da irmã Cida, porque de lá vamos. Seria mais ou menos isso? Vou ao encontro da irmã Cida, vou encontrar a irmã Cida em determinado lugar, de lá vamos a outro. Vou de encontro, quer dizer que nós vamos pegar, bater de frente. Um carro que bate de frente com o outro, bate de frente, de encontro. Então, o diabo vai de encontro. Ele vai de encontro à igreja para confrontar a igreja, para bater, para derrubar para o irmão, porque ele tem um objetivo. Qual? O objetivo dele não é nenhum senão, não outro senão colocar o crente fora da presença de Deus. E não há nada neste mundo, irmão, que impeça, que afasta o homem da presença de Deus. Nada nesse mundo, nem mesmo o diabo.
A Bíblia diz que ele foi até Jesus e disse assim: me dá a vida de Pedro para eu peneirar. Jesus falou para Pedro assim: ah, Pedro, se tu soubesse que hoje quem pediu a tua alma para peneirar. Já pensou se você soubesse que o diabo pediu a tua alma hoje? Ó, Jesus, me deixa eu dar uma sacolejada aí no Sebastião que está visitando a igreja hoje. Já pensou? Ia ser uma prova, né? Hein, irmão, se Jesus permitisse que o diabo desse uma sacudida em nós, hein? Mas a Bíblia diz que ele pediu. Nada impede Deus, nada separa o homem ou a mulher da presença de Deus. Absolutamente nada. Isso a gente precisa estar convicto. Nada impede. Agora, existe algo que afasta. Nada impede o homem de permanecer na presença de Deus, nem mesmo o diabo. Mas existe algo que nos afasta da presença de Deus. E o que é? O pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, pecado. Pecado é transgressão de lei, mas o pecado faz divisão. Outras Bíblias faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. Então, essa é a única forma do homem ser afastado de Deus, ou se afastar. Se eu colocar assim, o homem ser afastado de Deus, a impressão é de que o homem não é sujeito da ação. Não é verdade. O homem que alguém pegou, e o homem como uma criança, e afastou essa criança daquele ponto, afastou esse homem de Deus. Não é verdade. O pecado faz separação entre nós e Deus, mas o pecado é uma escolha nossa. Então essa é a única forma em que nós nos afastamos de Deus. E pelo único modo, pelo único meio da gente se afastar de Deus é o pecado. E Moisés nos informa em outras coisas, e eu disse aqui, capítulo 4, versículo de número 16 do livro de Gênesis, Moisés deixa uma informação para a gente super importante quando a gente olha aquele texto, em que diz o seguinte, que Caim se afastou de Deus, Caim se afastou de Deus depois, olha lá, e Caim saiu de diante da face do Senhor. E eu fiz uma pergunta aqui outro dia, e a gente discorreu sobre isso também, qual o lugar que a gente consegue ficar distante de Deus? Em qual lugar? Sendo que o Salmo 139 diz que não tem altura, não tem profundidade, não tem asas do vento, não tem lugar nenhum nesse mundo que Deus não esteja, que Deus não nos encontre. Preguei também que Jonas, lá no fundo do inferno, clamou e Deus escutou. Então, fundo do inferno que ele fala, que Jonas disse, era o abismo. Ele estava lá no profundo do abismo. Então, qual lugar que Caim foi que Deus não podia achar? Na verdade, Caim se afastou de Deus por causa do pecado. Ele escolheu. É interessante que a gente tem dois afastamentos no livro de Gênesis. O primeiro afastamento está entre Adão e Deus. A Bíblia diz que Deus expulsou Adão do jardim e colocou ele lá no outro ambiente. Mas Adão permaneceu na presença de Deus. Agora, o Caim já estava nesse mesmo lugar em que Adão fora colocado, Adão e Eva, mas o Caim se afastou de Deus, ele se desligou, ele optou pelo pecado. Na verdade, depois que, como Deus já tinha avisado, no mesmo capítulo 4, versículos 5, 6 e 7 em diante, Deus já tinha avisado Caim que o pecado jaz à tua porta. Se você fizer o bem, toma cuidado. O pecado, se você fizer o bem, você não vai ficar, a tua oferta não será aceita. Eis que o pecado jaz à tua porta. Então Deus avisou Caim de que o pecado estava à porta, estava batendo na porta dele,
e que ele não deveria dar ouvidos, ele deu ouvidos, matou o seu irmão e se afastou de Deus. Caim não quis mais saber de Deus, ele rompeu com Deus. Está no texto, porque ele se afastou, ele foi para distante de Deus. E onde é que Deus não está? Nesse momento, Deus está aqui no extremo sul, nesta igreja. Mas ele está só aqui? Tem gente agora lá no Butão, tem gente lá no Sri Lanka, tem gente na China, tem gente no Japão, tem gente em todo lugar do mundo. Então, que lugar que Deus não pode alcançar o homem? Não existe esse lugar. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Mas o pecado cria uma separação, uma lacuna entre nós e o nosso Deus, de maneira que a gente fica distante dele. Em qualquer lugar em que a gente estiver, Deus não estará conosco ali. Por quê? Porque nós estamos em pecado. Como se o pecado fosse... Eu vou criar aqui uma ideia de que o pecado fosse um lugar. E esse lugar é onde Deus não habita. Como se o pecado... Pense no pecado como se fosse um lugar. E nesse lugar, Deus não habita. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que imaginar exatamente esse ponto que quero compartilhar com vocês. Mas aí me surge uma pergunta. Pastor, se o pecado tem esse poder de afastar o homem de Deus, muito mais do que o diabo não afasta o homem de Deus. Não afasta. Ele pode lutar por uma pessoa, mas não consegue afastar. Mas uma vez que a pessoa peca, o pecado sim afasta a pessoa de Deus. Então, o que é o pecado? Existem muitas definições para pecado. Para definir essa palavra, não é fácil definir. Primeiro porque não tem uma definição fácil, mas de toda forma, o que é o pecado? Para todos vocês que têm a declaração de fé, que nós já estudamos aqui, inclusive, o pastor Ezequias Soares, que foi organizador desse livro, diz o seguinte, lá na página 97 da declaração de fé, diz assim, o pecado, a vontade, aliás, diz assim, ó, a vontade de Deus em estado, a disposição ou conduta e corrupção inata nos seres humanos. Isso sim é pecado, pode ser entendido como pecado. Ou seja, a disposição, a prática, o estado que o homem está em de corrupção em relação a Deus, de desobediência em relação a Deus. Em linhas gerais, o pecado é um ato de desobediência e de oposição ao Deus Criador. O que é isso que o pastor está colocando? Mais um pouco, pensando um pouco mais sobre o pecado, um outro teólogo descreve o pecado da seguinte maneira. O nome dele é Luiz Berkoff. Diz assim, ele se detém no início da sua obra para desconstruir a ideia, primeiro, de que não foi Deus que criou o pecado. Existem pessoas que pensam que Deus criou o pecado. E eu vou dizer como as pessoas dão início a esse pensamento. Não foi Deus que criou o diabo? Sim ou não? O pecado foi criado por Adão ou foi criado pelo diabo? Alguém vai dizer, foi criado pelo diabo. Lá aonde? Lá no céu. Ok. Não foi Deus que criou o diabo? Sim. Se Deus criou o diabo e tem todo o poder, por que Deus não destruiu o diabo e pediu que o homem pecasse? É fácil. Se Deus tivesse retirado o pecado do diabo, então, por exemplo, lá, Deus tivesse eliminado o pecado lá no céu, antes do mundo ter criado, o mundo não seria o que é hoje. Então, muita gente usa esse argumento para dizer que foi Deus quem criou o pecado. Para dizer que Deus é culpado pelo pecado. Porque se Deus não eliminou o pecado antes dele afetar o homem, então Deus é quem é responsável por ele. O Berkoff, que é esse teólogo, ele começa já desconstruindo essa ideia. Não, Deus não é culpado pelo pecado de ninguém. Primeiro porque ele, antes de que o diabo, antes de o Adão, antes de Caim e todos os outros homens pecarem, Deus avisou sobre as consequências do pecado.
Então Deus disse, o diabo foi criado, ser humano, um ser angelical bonito, foi colocado naquela posição linda, como diz os textos de Ezequiel 28, Isaías também, e a Bíblia diz que ele encheu, na figura do rei de Tiro, sendo, o texto fala do rei de Tiro, ele encheu o seu coração de soberba, em outras palavras, ele foi se envaidecendo poucamente, foi crescendo, e Deus, na sua presciência, não viu. Se Deus olha o homem por dentro e por fora, pense numa palavra aí agora, cada um de vocês, pensaram uma palavra? Eu sei que a maior parte de vocês deve ter pensado costela, alcatra, né? Frango com batata, não é? Arroz e feijão, não é? Provavelmente vocês pensaram nisso, né? Antes de vocês pensarem, Deus já sabia o que vocês iam pensar. Antes de pensar, Deus já sabia que vocês iam pensar. Então, se Deus é onisciente, capaz de conhecer o que está dentro do seu pensamento, por que Deus, então, Deus não conhecia o que estava sendo gerado no coração do diabo? O orgulho, o tititi com a terça parte dos anjos, anjo sei lá do quê. Vamos imaginar, vamos criar nomes aqui, vou dar nomes aqui que não existe, né? O anjo Jubileu, pronto. O anjo Jubileu, o anjo Bartolomeu, e foi criando lá, vem cá, vou fazer uma rebelião contra Deus, vou criar um reino, você vem comigo, você vem comigo, você vem comigo, eu vou criar um reino. Deus já não tinha visto isso? Claro, Deus é passado, presente e futuro. Deus enxerga o passado, o presente e o futuro. Deus enxerga o homem por dentro, por fora, por cima, por baixo, por trás e pela frente. Deus enxerga o homem nascendo e morrendo ao mesmo tempo. Deus enxerga tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele viu isso. E ele avisou. Ele tanto avisou o diabo, avisou o anjo, como avisou o Adão. A Adão, Deus disse o seguinte: não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. Aí alguém diz o seguinte: tem alguns que vão à feira e dizem alguns que o fruto da árvore era maçã. Não é? Alguém coloca que é a maçã. E tem gente que vai à feira e não compra maçã. Por quê? Porque é o fruto do pecado. O pecado não estava no fruto, irmão. O pecado estava na obediência a Deus. O pecado estava na submissão da vontade do homem à vontade de Deus. O pecado não estava no diabo ser bonito, Lúcifer ser bonito, achar bonito, fazer coisa bonita. O pecado estava em se opor a Deus, querer ir de encontro a Deus. Da mesma forma que Deus fez com Adão. Adão, Deus disse assim: não coma. Na verdade, Adão talvez até depois poderia comer, não sei. Mas o que acontece é que ele não obedeceu. E quando ele não obedeceu a Deus, da mesma forma que o anjo não obedeceu a Deus, quando Lúcifer não obedeceu a Deus, gerou o pecado da rebelião. Até então, esse pecado não existia na face da terra, estava apenas no ambiente celestial. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, então o pecado entrou em Adão. E a partir disso modificou a natureza de Adão. E Adão passou a ser um homem pecador, uma alma pecadora. E todos aqueles que foram nascidos depois de Adão se tornaram também pecadores. Se tornaram homens pecadores, da mesma forma, igualmente. E aí que está a questão. Em Deus não há falhas. Em Deus não há pecado. Deus não é criador de pecado. Deus não é responsável pelo pecado. Ele avisou a todos que não pecasse. Ele avisou Adão, ele avisou Abel, Caim, ele avisou Sansão, ele avisou Davi, ele avisou a todos. A todo homem Deus avisa. Esta noite, mais uma vez, Deus, na sua presciência, ou seja, Deus é capaz de saber o que vai acontecer daqui a anos. Deus está avisando a mim e a você: não peque, porque o pecado vai destruir a sua vida. O pecado vai acabar com você,
vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua vida num todo. E isso é consequência. Então, não peques. Deus, absolutamente inteligente e antenado com o ser humano. Então, ele nos orienta. Com isso, a gente, então, primeiro, conforme nos ajuda aqui o teólogo, desconstruímos a ideia de que o pecado vem da parte de Deus. Segundo ponto, mas por que Deus então não eliminou o pecado de antemão? Irmão, se Deus elimina o pecado de antemão, Deus não dá oportunidade ao homem nem aos anjos, nem ao homem para escolher. Ninguém é obrigado a fazer nada. Alguém aqui é obrigado a fazer alguma coisa? Nós vivemos num país que, em tese, é livre. Somos livres, podemos fazer o que quiser. Se eu estiver numa pista, numa autopista, e eu quiser andar 200 por hora no meu carro, eu posso? Posso. A pista está lá. Eu vou pagar multas por isso, mas eu posso. Então, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. No entanto, as nossas escolhas têm consequências. Podemos escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Esta escolha foi dada também ao homem. Se Deus elimina o homem, elimina o pecado e não deixa essa oportunidade, então o homem não teria escolha. E não ter escolha é não ter liberdade. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que nós o amemos. Amamos ele. O amemos por força de imposição de temor? Deus quer que a gente o ame por temor, por obrigação? Ou Deus quer que a gente escolha amá-lo? O que vocês imaginam que Deus quer? Olha, Deus quer que a gente escolha amá-lo ou que a gente ame por força? Hã? Escolha, irmão. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Na igreja também, da mesma forma, ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a estar aqui. O apóstolo Paulo diz que a lei do amor o obrigava. Ele estava lá pela força do amor. Mas ele propriamente diz, eu não sou obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a nada. Quando Deus não elimina o pecado, ele deixa o homem, ele dá ao homem, mantém ao homem, no homem, a liberdade para escolher. Então você pode escolher. Tem escolhas na vida que nós não somos responsáveis. Não sou responsável. Eu não fui responsável. Não fui responsável pelos pais que eu tenho. Não fui eu que escolhi ter os pais que eu tenho. Eu não sou responsável pelo nome que eu tenho. Alguém aqui escolheu o seu próprio nome? Hã? Não sou responsável pelo dia que eu nasci. Nem o dia em que eu coloquei para fora, em que eu tirei de lado aquela multidão de outros que queriam nascer no meu lugar. E tinha um óvulo e eu fui lá e pum, gol. Também não fui responsável. Eu não fui responsável por aquele dia. Não fui responsável pelo dia que eu nasci. Não fui responsável pelo meu nome. Não fui responsável pelos meus pais. Não fui responsável pelo endereço que eu cresci. Não fui responsável pela escola onde eu estudei. Essas escolhas foram feitas por outras pessoas. Algumas pelos meus pais. Outras, irmãos, ocorreram. Mas eu sou responsável por algumas escolhas que eu tenho. A mulher com quem eu casei, sou responsável. E ela também. O lugar onde eu moro, eu sou responsável. Eu escolhi morar lá. A profissão que eu tenho, sou responsável. Eu escolhi. Estar aqui pregando esta noite para você, sou responsável. Eu escolhi. Deus me chamou, mas não me obrigou. Você quer? Eu quero. Então eu escolhi. Você pode fazer ou não fazer. É escolha. Você é livre para escolher. Somos livres. Temos liberdade. Da mesma forma, se Deus tivesse tirado
o pecado antes de Adão, eliminado o pecado antes de Adão cometer, Adão não teria liberdade de escolher. E ele escolheu. Deus disse, olha, coma de tudo, mas dessa não coma. Não escolha o pecado. Você e eu temos liberdades para escolher o pecado. Se quiser, podemos escolher, mas é melhor escolher Jesus. O pecado nos afasta de Jesus. Agora, Jesus, com certeza, nos afasta do pecado, afasta o pecado de nós. Porque há um pecado, e é este que entrou em Adão, que é o pecado que foi transmitido a nós, chamado de pecado original. Este pecado que veio da herança de Adão, não tem nada que tira, não tem nada que remove, não tem jejum, não tem oração. O único meio de se ver livre desse pecado é por aceitar o perdão de Deus pela justificativa de Jesus, que é santo, que andou entre nós e não pecou. Ele não pecou, ele era santo, ele foi santo, ele se fez pecador no meu lugar, para que o meu pecado, ele que levou sobre si na cruz, ele me tornou santo na santidade dele, a mim e a você. Então eu escolho Jesus, porque ele afasta o pecado. Digam comigo, Jesus afasta o pecado. E ele lança o pecado no mar do esquecimento. De modo, irmão, que nós, como escreveu Paulo no capítulo 5 de Efésios, de Romanos, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus não é porque eu sou santo, eu tenho paz com Deus é porque eu sou santificado, eu fui santificado, eu sou ainda santificado por Jesus, o meu Salvador. Então, logo, o pecado não tem poder sobre mim, sobre você, sobre aquele que acredita. Eu não escolhi pecar. Então, é isso, entre outras coisas, que a gente precisa pensar hoje. O diabo é astuto, como diz aqui o texto de Efésios, capítulo 6, e ele coloca ciladas, e as ciladas do diabo visam nos fazer pecar. Porque é o pecado que vai nos tirar da presença de Deus. É o pecado que vai nos afastar. E o pecado, a Bíblia diz que uma vez que a gente se coloca na contramão de Deus, se ele for consumado, ele gera a morte. Por que tem tanto crente sem vida na igreja? Por que tem tanto crente se apagando na igreja, fugindo da igreja? E quando a pessoa foge da igreja, definitivamente ela está mergulhando no pecado, tal qual fez Caim. Caim resolveu mergulhar no pecado. Caim se afastou de Deus, foi viver longe, construiu uma família, alguém já ia me perguntar, é carioca? É, pastor? E aí? É carioca? É construiu que fala lá? Não. Hã? Constituiu, constituiu uma família longe de Deus, sem Deus. Pensa no que é o homem viver longe de Deus. Pensa no que é o homem constituir uma família longe de Deus. Uma família longe de Deus, irmão. Ela pode morar em São Paulo, na Bahia, em qualquer lugar. Não tem lugar que possa fazer o homem se afastar de Deus. Não tem. Eu tive um amigo, e eu falei que eu tive porque eu nunca mais eu ouvi. Não sei onde ele anda agora. Ele era um pregador do evangelho. E ele estava em Santos, no litoral. Ele tem um filho, ou tinha, porque eu também não sei mais se o filho dele continua vivo. Naquela época o menino já tinha uns 12 ou 13 anos e ele teve uma paralisia cerebral no parto. Então o menino não fazia nada, não andava, não se movia, ele só vegetava o tempo todo. E o Jonatas
Para onde ia com aquela pregar, ele não tinha carro, irmão. Ele era um pregador do evangelho, ele cantava, a esposa também, e pregava, a esposa também, e eles carregavam aquela criança já naquela época, naquela idade, isso estou falando de 96, 95, 96 mais ou menos. Então ele ia pregar numa cidade, ele carregava aquele menino, o menino era grande já. Ele não tinha cadeira de rodas. Ele não tinha, era no braço. Pensa, irmão. Era no braço. O Jonathan passava aprovação. Muita aprovação com isso. Porque a criança cresce, né? Vai ficando pesado. E conforme vai passando a idade, vai ficando pesado. Se esse menino tiver ainda, se ele tiver vivo, que eu nunca mais eu vi esse casal, ele já deve estar aí com uns 30 anos, daí para lá, não é? E para onde aquele casal ia, levava aquele menino, né? Levava aquele menino. E ele não tinha carro, andava a pé, né? E viajava para todo lugar pregando o evangelho, né? E aí ele contando a mim, disse que estava em Santos e numa aprovação, uma aprovação muito grande. Então, ele saindo da igreja que tinha pregado lá na Baixada, foi para a rodoviária para pegar um ônibus. Naquele dia ele estava só, para pegar o ônibus para o interior. E então, passando por uma das calçadas lá da região onde que ele estava, tinha algumas pessoas morando, moradores de rua. Moradores de rua. Ele contando, moradores de rua. E aí, ele disse que um dos moradores de rua, paz do Senhor, irmão. Ô, irmão, paz do Senhor Jesus. Ele, amém. Sou crente, viu? Estou numa situação aqui por condições específicas assim, 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 mas eu sou crente. E Deus vai mudar a minha vida. Vai me abrir uma porta de emprego, com certeza. Eu vou sair dessa condição aqui e as coisas vão mudar para mim. Mas não era droga, não tinha nada. E ele contando. Eu estou contando aqui, eu estou aqui me lembrando, criando mais ou menos aquilo que o irmão disse. Ele disse, olha, não estou afastado da igreja, sou crente, congrego. E Deus falou para eu entregar a mensagem para você. Olha, o senhor está passando por isso, 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 por isso. Entende? Mas Deus mandou você ser firme. O Jonathan disse que caiu no chão em pranto ali, naquele lugar. Naquele lugar mesmo começou a chorar. Mas rapaz, Deus estava com aquele homem. Deus estava com aquela pessoa lá. Usou aquela pessoa lá. Então não é o lugar, não é a posição social, não é a condição que nos faz. Não, irmão. As pessoas passam por provação. A Bíblia nos dá exemplo de Lázaro, a Bíblia nos dá exemplo da viúva pobre, a Bíblia nos dá vários exemplos das pessoas. Não pense que é porque nós somos crentes temos que ser rico, milionário. Não é esse evangelho, não. A gente passa por enfermidade, a gente fica surdo, a gente fica cego, a gente tem doença, a gente passa por sofrimento. Não pense que o crente não pode passar por sofrimento. Não é verdade. Lá em Tietê, uma vez estávamos no culto, num domingo, e aí parou um irmão, entrou um pastor no culto. Era um pastor mesmo, depois soubemos que era. Era um pastor. Esse pastor estava viajando, se atrasou, perdeu o horário, estava de viagem de uma cidade para o outro, de um estado para o outro. E entrou lá na igreja. E aí, alguns irmãos conheciam ele, porque ele era do Paraná e era um grande pregador na época. E pregou naquela noite. E ele mesmo disse, sou surdo. Ó, mas Deus já abriu muitos ouvidos de surdo por meio das orações que tenho feito. Ué, então, não pense nisso. Não limite as pessoas, não limite o poder de Deus pela condição que você está, pelo lugar onde você mora. Não. Pela sua condição social, financeira, pelo seu trabalho. Agora eu comprei um carro de 450 mil, vou fazer a obra de Deus. Quem vai fazer a obra de Deus num carro de 450 mil já fez a pé, já fez descalço, já fez de chinelo, já fez de ônibus, já fez de carro velho, já fez de tudo. Glória a Deus. Vai continuar fazendo, não muda nada. Às vezes é só um confortinho a mais. E pronto, acabou. Deus usa o rico, usa o pobre. Deus usa o doente, usa o são. Deus usa todos. Glória a Deus por isso. Agora, não podemos em qualquer condição entrar em estado de pecado. Foge do pecado.
Pecado nós precisamos deixá-lo, afastá-lo, abandonar. Ele não pode ter pacto, não pode dominar a nossa vida. Ele se agarra em nós, irmão. O pecado se agarra em nós, o sujeito se afunda nele, coloca uma família. Imagine, como eu disse há pouco instante, criar uma família longe da presença de Deus, num mundo como esse que nós estamos. E eu lembro o que disse há poucos dias atrás: se dá uma confusão lá na família, você para e ora a Deus, lê a Bíblia, canta um hino. É o nosso princípio. Agora não, se der uma confusão na família e não é de Deus, começa um bate-boca. Domingo passado eu fiquei alegre ao mesmo tempo e não alegre, mas eu fiquei observando. Vocês sabem que domingo, nós não temos filho, irmã Cida não temos filho. Domingo tinha 2 meninas lá em casa. Passaram lá um final de semana, viajaram com a gente no sábado, foram aquela alegria. Quando saímos da escola dominical, irmão, saímos da escola bíblica, fomos para casa. Começou uma arrumação de mala, porque o culto já logo ia vir, e aí ia ter aquela situação de à tarde, a mãe ia pegar uma aqui à tarde, a outra ia ser entregue no outro dia, e aí começou uma confusãozinha lá, começou assim um peguinha, né? Aquela fala foi aumentando, daqui a pouco foi virando um bate-boca, e aquilo foi virando um bate-boca. E eu fiquei pensando, imagine uma casa com 5 mulheres. Eu fui lá e falei para a irmã Cida, imagine uma casa onde tem 5 mulheres, 3 homens, não é? 3 homens, 5 mulheres, 2 irmãos, uma pensa. E daqui a pouco aquilo estava assim, um bate-boca. Eu falei, bom, agora eu que nunca fui pai, agora eu vou dar uma de pai, não é? Tem 2 aqui na minha casa, vou arrancar a cinta, né? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Senta as 2 aqui agora, que nós vamos conversar. Né? Eu nunca fiz isso na minha vida, meu pai sempre fez, né? Meu pai sempre falou para mim, senta aí, vamos conversar. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Então vamos conversar aqui agora. O que está acontecendo é que ela mexeu na minha mala, o outro mexeu. Irmão, quando a família é da fé, aí eu coloquei as 2 sentadinhas ali e falei, o que aconteceu? Aí, com aquela cara de bravo, né, irmão? Aquela cara do pai bravo, né? Tá vivendo a minha experiência pela primeira vez. Vocês já estão acostumados a fazer isso e estão dizendo assim, Jesus me livra disso logo, né? Se é que tem alguém aí que passa por isso. Hã? Não é? Se é que tem alguém aí que passa por isso. Mas o que está acontecendo? Ela, isso, a outra, isso, aquilo. Eu disse, agora vou ensinar como é que crente resolve problema de família. Para vocês. Você vai falar isso, e pronto, acabou, e vamos pacificar tudo aí, deu certo. Família de crente resolve as coisas assim. Agora imagine Caim. Vocês querem ver como foi a vida de Caim? Como que foram os herdeiros de Caim? Abram a Bíblia brevemente, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículos de número 20, 22, mais ou menos. Vamos ler aqui, ó. Olha só. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Olha aqui, ó. Capítulo 4, olha só. Primeiro temos que ler o 17, né? Caim conheceu a sua mulher, ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meusjael, Meusjael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Olha só, e tomou Lameque para si 2 mulheres logo. Ah, falar nisso, né, irmão? Já que estão pecando, então vamos, né? É mais ou menos a ideia. O Lameque fala, já que está todo mundo, né? Já está todo mundo bagunçando, vamos chutar o pau da barraca mesmo. Aí o Lameque toma logo para si 2 mulheres. Aí uma é Ada e o outro é Zila. A Ada teve a Jabal, foi pai dos que habitam em tenda, teve gado, e o nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam em ó. E Zila também teve a Tubal Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E irmã de Tubal Caim foi Naamã. A irmã de Tubal Caim foi Naamã. E disse Lameque, verso 23, olha só. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir. E segundo, e um jovem por me pisar. O cara, veja, o Caim, que era o avô, matou um. O Lameque matou 2.
olha só a consequência olha só a multiplicação do pecado. Ó, o Lameque arruma várias mulheres, o sujeito tropeçou no pé. Deixa eu me perguntar, quem aqui no trem nunca foi pisado? Quem aqui na rua ninguém nunca esbarrou em você, nunca pisou, nunca te deu um tropeção, nunca deu um chute na sua canela por engano ou mesmo de vontade? Irmão, o Lameque era assim. A família sem Deus vai crescendo, 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 e até na construção da solução dos seus problemas. E constrói assim, resolve seus problemas iguais a Lameque. E Lameque resolvia qualquer coisa, eu arranco o fígado, mato logo e acabou. Era assim. Mas não é isso. Não podemos permitir, não podemos mergulhar no rio do pecado. Não podemos cair nessa cilada astuta do diabo. Ele quer nos laçar, quer laçar a nossa família, quer nos afundar. E o pecado, se for consumado, gera morte. A Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera morte. Aí a gente perde a fé, perde a comunhão na igreja, perde os irmãos, perde a família, perde o trabalho, perde tudo, irmão. Mas então, e se eu estou assim, nessa condição, eu já estou dando voz ao pecado, já estou fazendo concessões ao pecado, o pecado está batendo na minha porta, eu estou gostando de ouvir a voz do pecado, o que é que eu tenho que fazer? Pastor, Deus então vai me excluir, vai me afastar? Não! Deus nos ama e ofereceu Cristo em nosso lugar, por meio de Cristo, no sacrifício de Cristo, o nosso pecado é perdoado e nós ficamos livres. Glória ao nome do Senhor. Cristo nos perdoa de todo pecado. Você pode dar glória a Deus? Então o que é que o crente precisa fazer? Hoje, bem eu quanto você, precisamos. Cristo, meu Salvador e meu Perdoador. Confessai, como diz João, escreveu capítulo 1, versículo 9, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um fiel advogado, aleluia. Cristo é aquele único capaz de perdoar pecado. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Logo o pecado não tem lugar mais, não tem mais lugar em nós. Amém, igreja? Então, o que temos que pensar? Eu não quero viver as consequências do afastamento do pecado e o afastamento do pecado. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver em Deus. Eu quero crescer em Deus e ter a minha família em Deus. O pecado me assedia. Tem hora que raspa a gente. Parece que pega o nosso paletó, a nossa roupa e puxa e vem. Não, foge. Seja qual for a origem, foge. Deixa o pecado para longe, irmão. Fica com Jesus, na presença de Deus, irmão. Na presença de Deus a gente canta, a gente ora, a gente se alegra, a gente chora, a gente sorri, a gente cresce, a gente prospera. Deus nos dá vitória em tudo, aleluia. Então, voltando para o texto e concluindo a mensagem de Efésios capítulo 6, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Temos que lutar contra o diabo. Esse indivíduo aí nós precisamos saber com quem nós estamos guerreando e a nossa luta é contra ele. Ele é o causador de todo esse mal. E a Bíblia diz, portanto, para lutar contra ele, a gente tem que tomar toda a armadura de Deus. Não é metade da armadura, não é meia armadura, é toda a armadura. Ele é astuto e ele é sagaz. A gente tem que tomar toda a armadura de Deus. É com toda a armadura de Deus que a gente vai vencer. Que Deus nos ajude
nesta noite, que o pecado não tenha domínio em nós e sobre nós, nem na nossa família, para longe de nós, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas de que maneira que eu posso visualizar algumas das obras do pecado? Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. O que diz o escritor? Ele diz exatamente assim, ó, sede, verso 18, mas sede guiados se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, os quais vos declaro que antes vos disse, que os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Mas nós não estamos mais sob o efeito da carne, estamos sob a direção do Espírito, logo o pecado não tem poder em nós. Aleluia! Você